Valerie Tyndall era uma adolescente vivendo o melhor que sua vida poderia proporcionar. Ela era linda, inteligente e esforçada. Porém, em um dia comum após ir trabalhar, ela simplesmente desapareceu. Muito foi questionado se a Valerie, em uma atitude rebelde, teria fugido de casa. Porém, outras pessoas se perguntavam se seu amigo e patrão de quase 60 anos tinha algo a ver com esse desaparecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar o caso Valerie Tyndall. E antes de você continuar assistindo o vídeo, como sempre, vou pedir para você não se esquecer de apoiar o meu canal. E para isso você precisa apenas curtir o meu vídeo e também se inscrever aqui no meu canal. São coisas bem simples, é de graça e com isso você vai me apoiar muito. E para ajudar também no engajamento dos meus vídeos, deixa aqui um comentário, pode ser qualquer coisa, um coração, um emoji, o que você acha do canal, sobre o caso. E nós postamos de 2 a 3 casos por semana, então se você se inscrever e ativar o sininho, a plataforma vai te avisar cada vez que eu lançar um vídeo novo. E além disso, eu abri a possibilidade de você se tornar um membro do canal, que é uma forma de apoio maior aí no meu trabalho, e com isso você terá acesso a vários benefícios, inclusive vídeos exclusivos para membros. Então clica no primeiro link aqui no box de descrição e se torne um membro. Eu também faço vídeos exclusivos para a rede social de fotos, então me segue lá, o arroba estará aqui na tela. Então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Valerie Tyndall nasceu em 29 de agosto de 2005 em Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Ela era filha de Jake Tyndall e Shanna Sandifer, e ela tinha um irmão e 3 irmãs. Não fica claro quando, mas eventualmente a família decidiu se mudar de Indianápolis. Infelizmente, parece que a família sofreu um trauma, que não fica claro qual é o trauma, e com isso a família decidiu que era melhor para todos que eles se mudassem para um lugar mais seguro. Então eles fizeram as malas e se mudaram para Arlington, que também fica em Indiana e fica a cerca de 1 hora de onde eles moravam, mas é uma região muito menor. Lá tem uma população de cerca de 300 pessoas, mais ou menos. E geralmente, quando alguém se muda para cidades interioranas como essa, é na esperança de que seja uma comunidade muito mais segura, geralmente para viver uma vida mais tranquila e segura. A família esperava que, vivendo nessa cidade pequena, aliviaria algumas de suas preocupações e, com isso, proporcionaria uma infância muito mais segura para todos eles. Mas, infelizmente, mesmo nessa cidade pequena, a violência veio ao encontro dessa família. Então, no verão de 2023, parecia que seria uma época muito boa para Valerie. Ela tinha apenas 17 anos nessa época, ela tinha acabado de terminar o seu primeiro ano no ensino médio na Rushville High School e ela estava muito ansiosa para começar o seu último ano do colégio. Aquele tinha sido também um grande ano para ela, porque ela se destacou muito na escola e ela parou de tirar notas baixas e passou a tirar notas A e B em quase todas as matérias, então tudo estava caminhando muito bem na vida dela. Além disso, a Valerie amava animais e por isso ela tinha o sonho de um dia se tornar uma veterinária. Na verdade, ela já estava nesse processo de se inscrever em algumas faculdades para tentar concretizar o seu sonho. Mas, infelizmente, o seu destino foi interrompido antes que ela pudesse iniciar sua primeira aula. Em 7 de junho de 2023, era uma quarta-feira e era férias de verão, então ela não estava estudando nessa época, ela estava de férias. E ela aproveitou para fazer alguns trabalhos extras para conseguir o seu próprio dinheiro. E naquele dia ela perguntou à sua mãe se estaria tudo bem se ela trabalhasse. E ela perguntou porque normalmente de quarta ela não trabalhava. E neste dia em particular, ela estava se referindo a trabalhar na empresa de jardinagem do seu vizinho. Esse vizinho era o Patrick Scott, de 59 anos. Ele e sua família moravam em uma grande propriedade do outro lado da rua, da casa onde a Valerie e sua família moravam, então eles eram vizinhos de frente. E ele era dono de uma empresa de jardinagem, para a qual a Valerie trabalhava. Mas com base em todos os relatos sobre este caso, o relacionamento da Valerie e do Patrick não era apenas uma relação de trabalho. Os dois tinham uma relação de amizade. É bem estranho o Patrick, com quase 60 anos, ser amigo íntimo de uma menina de 17 anos, uma adolescente.
Mas, de qualquer forma, os pais dela conheciam a família do Patrick e, como ela trabalhava com ele, a família dela tinha uma certa confiança. E, na verdade, há muitos monstros soltos por aí, pessoas que parecem muito legais e amigáveis. E essas pessoas geralmente manipulam outras pessoas para fazê-las acreditar que são boas, quando, na verdade, são muito perversas. E claramente foi isso que o Patrick fez. Ele manipulou toda a família da Valerie, fazendo-os acreditar que ele tinha ótimas intenções ao empregar a Valerie. Infelizmente, apenas depois que ela desapareceu que começou a ficar claro que ela estava passando muito tempo sozinha com o Patrick e que ele não tinha tão boas intenções assim com ela. Porém, não fica claro se todas as vezes que eles saíam juntos, apenas os dois, os pais dela sabiam ou não. O que sabemos, com base em um relatório, é que depois que a Valerie desapareceu, foram encontradas fotos dela e do Patrick sozinhos em um aquário da cidade. Esse mesmo relatório diz que seus pais sabiam sobre esse passeio ao aquário e que eles permitiram que ela fosse. Porém, eles pensaram na época que ela não iria sozinha com o Patrick, e sim que toda a família dele estaria junto. E a Valerie também era muito, muito próxima da neta do Patrick, e por isso seus pais nem imaginaram que apenas os dois sozinhos iriam passear. Mas com base nas fotos desse dia em específico nesse aquário, parece que eles realmente estavam sozinhos, apenas os dois. E provavelmente os pais dela nem teriam permitido esse passeio se soubessem disso. A mãe dela chegou a dizer que começou a se sentir desconfortável com a atenção excessiva que o Patrick dava à sua filha e que ele agia muitas vezes como um namorado ciumento e não como um patrão ou amigo da família. Ela também descobriu antes dos fatos que ele rastreava o celular da sua filha. Mas na ocasião a Valerie disse para a mãe que não via nada de errado nisso, já que o Patrick era o seu chefe. Então, voltando ao dia 7 de junho do ano passado, a Valerie iria passar o dia todo trabalhando naquele dia para o Patrick e depois voltaria para sua casa. Porém, naquela noite, ela simplesmente não apareceu. A sua mãe, a Shena, quando se deu conta que a filha estava demorando muito para chegar do trabalho, começou a ficar preocupada e ligou para o Patrick para perguntar se ele sabia onde ela estava. Mas, estranhamente, o Patrick disse que a Valerie não apenas não tinha trabalhado naquele dia, mas, na verdade, ele nem tinha combinado com ela que ela deveria trabalhar naquela quarta-feira. Nesse momento, a Shena ficou em choque, mas, a princípio, ela não pensou no pior cenário. Ela pensou que talvez a filha tivesse mentido e tivesse ido fazer alguma outra coisa com os amigos, ou então com algum namorado secreto e que em breve estaria em casa de volta. Naquela mesma noite, o Patrick e sua esposa Linda foram até a casa da família da Valerie e falaram que talvez a Valerie tivesse fugido com algum namorado. E é claro que nesse momento a Shena começou a ficar um pouco preocupada. A Valerie foi oficialmente dada como desaparecida apenas na manhã seguinte, no dia 8 de junho. E 2 dias depois, a polícia do estado de Indiana emitiu um alerta informando que ela tinha sido vista pela última vez em 7 de junho por volta do meio-dia e que ela estava dirigindo o seu carro, que era um Honda Accord da cor verde. Esse alerta passou até mesmo em jornais locais, na televisão, e imediatamente houve uma grande preocupação por parte das autoridades e também do público. E as buscas começaram imediatamente. Parte desses esforços iniciais envolveu questionar o Patrick. Afinal, ele era a pessoa com quem a Valerie havia dito que passaria aquele dia. Mas quando ele foi questionado, ele disse aos investigadores que não tinha visto a Valerie no dia 7 e que a última vez que ele a tinha visto tinha sido no dia 6. Porém, não demorou muito para os investigadores descobrirem que ele estava mentindo. Isso porque uma testemunha viu o Patrick e também a Valerie juntos no dia 7, no dia do seu desaparecimento. E testemunhas até disseram que viram o Patrick dirigindo o carro da Valerie. Quando Patrick foi confrontado com todas essas informações, ele mudou a sua história. E isso é sempre uma enorme bandeira vermelha para os investigadores, quando alguém envolvido em um caso criminal muda sua versão dos fatos do dia para a noite. Isso significa que a pessoa mentiu na sua primeira versão ou que está mentindo na sua nova versão. Então, na nova versão do Patrick, ele disse que sim, que eles estavam juntos no dia 7, mas que ele a deixou em um local perto da cidade, que fica a cerca de 10 minutos ali de Arlington, e que depois disso ele não a viu novamente.
Nos outros depoimentos, ele manteve essa versão. Ele disse que no dia 7, realmente, ele e a Valerie se encontraram em um condomínio chamado South High Gardens e que eles saíram juntos em seu caminhão de trabalho. E que enquanto eles dirigiam, a Valerie havia pedido para que ele a deixasse naquele outro local. Ele falou então que deixou ela lá e viu ela entrando em um carro azul claro que tinha um homem desconhecido dentro. E que os dois começaram a dirigir na direção da cidade Rushville. Porém, depois de alguns dias, o Patrick decidiu mudar novamente sua história. Ele disse que depois que eles se encontraram naquele condomínio, ela entrou em seu caminhão e que os dois voltaram para sua casa. Ele disse que deixou a Valerie na casa dele e que saiu para trabalhar, e quando voltou ela havia sumido. Essa versão, por incrível que pareça, era a que mais fazia sentido até agora, porque os registros telefônicos da Valerie mostravam que sua última localização era de fato na região de Arlington, onde ela e o Patrick moravam. Essa prova faz com que aquela versão do Patrick de que ela teria entrado no carro de um cara e sumido fosse comprovadamente mentira, porque se isso tivesse realmente acontecido, provavelmente sua localização seria outra. O Patrick também entregou seu celular para a polícia e permitiu que eles revistassem todo o conteúdo que continha dentro daquele aparelho. E lá eles encontraram a última mensagem de texto que a Valerie tinha enviado para ele. Ela enviou uma mensagem às 11h23 da manhã do dia 7, do dia dos fatos, e a mensagem dizia o seguinte, abre aspas, estarei aí em breve, fecha aspas. Já o Patrick enviou duas mensagens para ela, uma às 5h40 da noite do dia 7 e outra às 2h46 da tarde do dia 8. E nessas mensagens ele estava perguntando onde ela estava. E, obviamente, não houve nenhuma resposta. Isso foi uma prova importante, porque confirmava que a Valerie de fato tinha ido ao encontro do Patrick naquele dia. A mãe da Valerie revelou que o Patrick acompanhava a localização da sua filha através de um aplicativo, o que é bem estranho. Então, realmente, ele rastreava o celular da Valerie. E se realmente ele tinha esse aplicativo, ele nem precisaria mandar aquelas mensagens perguntando onde ela estava. Bastava ele olhar a localização dela através do celular dele. Isso demonstrou que com aquelas mensagens que ele enviou para ela, ele apenas estava tentando criar uma espécie de álibi, ou demonstrar que ele não estava com ela no dia 7 e não sabia do seu paradeiro. Os investigadores já estavam bem desconfiados dele, mas até então não tinha provas o suficiente para fazer uma prisão. Mas no final de junho eles conseguiram um bom motivo para prendê-lo. O Patrick havia mentido nos seus depoimentos e havia tentado enganar os investigadores com informações falsas. E por isso ele acabou sendo acusado de contravenção por informação falsa. Então uma prisão tinha sido feita, mas infelizmente até então ninguém tinha conseguido encontrar a Valerie. E esse era o principal foco da investigação nesse momento. Eles queriam encontrar a Valerie e eles tinham certeza de que o Patrick estava de alguma forma envolvido naquele desaparecimento. Infelizmente, semanas e meses se passaram e ainda não havia qualquer sinal dela. Mas os investigadores estavam longe de desistir daquela busca. Na verdade, eles estavam cada vez mais perto de encontrá-la a cada dia que passava. E isso nos leva ao dia 11 de outubro de 2023, quando os investigadores finalmente conseguiram fazer uma busca na propriedade do Patrick. Nessa ocasião, foi levado cães farejadores com eles e, curiosamente, 4 cães alertaram sobre o cheiro de restos humanos no lago da propriedade. Mas quando revistaram todo aquele lago, nada foi encontrado. Quando questionados, os treinadores dos cães disseram que era possível que o vento tivesse levado o cheiro para o lago, porque a água é algo que pode captar odores. Sabendo disso, os investigadores ordenaram um estudo topográfico da propriedade, que ocorreu no dia seguinte com a ajuda de helicópteros. Através disso, os investigadores de busca aérea seriam capazes de verificar se havia qualquer terra mexida naquela propriedade, se alguém havia cavado alguma coisa ali. Eles estavam procurando qualquer coisa que indicasse de onde vinha aquele cheiro de restos humanos. E realmente eles conseguiram encontrar várias áreas na propriedade onde o solo havia sido mexido. Mas, ainda assim, nada de novo foi encontrado nas semanas seguintes. A Valerie ainda era considerada apenas uma pessoa desaparecida e não havia indicação de quão perto os investigadores estavam de encontrá-la. 7 semanas após o início da busca inicial, os investigadores conduziram outra busca, na terça-feira do dia 28 de novembro de 2023. Nesse dia, agentes locais e federais se dirigiram para a propriedade do Patrick e concentraram todos os seus esforços em uma grande pilha de sujeira que estava coberta
com vários detritos. E foi lá, enterrada sob quilos de terra, que os investigadores descobriram 2 caixas de madeira. Na primeira caixa continha papéis e fitas VHS, e a segunda caixa exalava um cheiro terrível. Quando abriram, eles encontraram embrulhado em plástico preto o corpo da Valerie. Antes de desaparecer, a Valerie tinha pintado suas unhas com esmalte laranja e isso ajudou a identificar aqueles restos humanos que já estavam em um avançado estado de decomposição. E para confirmar, eles viram que ela tinha postado uma foto em sua rede social usando exatamente o mesmo esmalte no dia do seu desaparecimento. Os familiares e todos que amavam a Valerie ficaram devastados com aquela notícia. Eles queriam que ela fosse encontrada, mas obviamente eles não queriam que fosse dessa forma. Ela era uma menina nova, ela tinha apenas 17 anos, ela estava cheia de vida e com muitos planos pela frente. Porém, tudo foi interrompido. Mas a boa notícia aqui é que pelo menos o Patrick estava preso. Imediatamente ele foi levado ao gabinete do xerife do condado de Rush, onde ele finalmente fez a sua confissão completa. Durante seu depoimento inicial, o Patrick confessou ter apertado o pescoço da Valerie com seu cinto, que ele usava no dia 7 de junho. E pior e mais perturbador que isso é que ele continuou usando aquele cinto nos dias seguintes. No dia dos fatos, o Patrick e a Valerie de fato se encontraram naquele condomínio, na cidade vizinha, e foi lá que uma testemunha ouviu ele dizendo a Valerie que ele iria levá-la para um almoço especial em Indianápolis. Essa conversa aconteceu apenas algumas horas antes da Valerie ter a vida tirada. Não há evidências que indiquem que almoço especial era esse, ou se realmente aconteceu ou não. Na verdade, os registros policiais indicam que o Patrick levou a Valerie de volta para sua casa a 12h59 e que toda e qualquer atividade no celular da Valerie terminou pouco tempo antes disso. Logo após chegar à casa, o Patrick começou a excluir diversos aplicativos no celular dele, mas o que ele não se lembrou de excluir foi o aplicativo Apple Health. E esse aplicativo acabou gravando várias atividades significativas que ocorreram aproximadamente a 1h35 da tarde. E na sua confissão, Patrick tentou esclarecer o que eram aquelas atividades. De acordo com a sua história, a Valerie ameaçou contar para as pessoas que ele tinha tentado seduzi-la, mas que ficaria quieta e guardaria esse segredo caso ele comprasse um novo carro para ela. Ele falou que não poderia deixar que ela a chantageasse daquela forma e muito menos que ela contasse aquilo para as pessoas que eles conheciam. Então ele falou que eles começaram a discutir, a brigar e empurrar um ao outro e, de repente, ele explodiu e fez o que fez. Quando perguntaram se ele tinha planejado tirar a vida dela, ele disse que não, que apenas tinha acontecido. Ele também disse aos investigadores que ele só percebeu que ela estava sem vida depois que tudo tinha terminado. Ele falou que não contou nada para sua esposa e também para sua família, então ninguém sabia de nada. E os investigadores perguntaram o que ele tinha feito depois. E ele explicou que colocou o corpo dela em seu escritório, escondido dentro da sua casa, onde ficou um dia inteiro. E depois, apenas no dia seguinte, no dia 8, ele foi a Home Depot e comprou as coisas necessárias para fazer uma caixa. Então ele comprou madeira e prego, onde ele colocou o corpo dela e depois a enterrou. E sobre onde ele a enterrou, o Patrick disse que o buraco já estava cavado em sua propriedade. E ele falou que ele planejava colocar cimento naquele buraco. E isso é um ponto bem estranho na história do Patrick, porque ele simplesmente tinha cavado um buraco dias antes na sua propriedade. Então é bem esquisito. Provavelmente ele queria enterrar alguma coisa ali dentro, mas ele não esclarece o quê. Então, isso faz com que talvez esse crime tenha sido premeditado. Agora, um outro ponto bem estranho é as fitas de VHS em que ele enterrou junto com o corpo da Valerie. Primeiro, que não é muito comum hoje em dia alguém ter fitas VHS. E segundo, se você quiser jogar fora as suas fitas VHS, você pode simplesmente descartar no lixo. Mas o Patrick resolveu enterrar naquelas caixas para que ninguém nunca tivesse acesso àquilo. Então, o que tem nessas fitas VHS é um mistério, mas provavelmente não deve ser algo muito bom. Embora ele tenha confessado o crime contra a Valerie, talvez o Patrick tenha muito mais coisas a esconder. Mas, infelizmente, ainda não temos respostas do que de fato tinha naquelas fitas. Eu mencionei também anteriormente que no dia em que a Valerie desapareceu, uma testemunha disse que viu o Patrick dirigindo o carro dela. E de fato ele confirmou que fez isso. Ele admitiu que pegou o carro dela, estacionou em um complexo de apartamentos e também admitiu que jogou a placa do carro e as chaves em um rio próximo.
e essas 2 peças nunca foram encontradas. Os policiais queriam procurar essas peças, a chave e também a placa do carro, mas o Patrick falou que não se lembrava em qual rio ele tinha jogado. Na sua confissão, o Patrick também negou que ele e a Valerie já tivessem se envolvido romanticamente, mas disse que de fato eles passavam muito tempo juntos, fora do trabalho. Ele falou que eles faziam compras, saíam para comer juntos e ele até disse que estava planejando comprar de fato um carro novo para ela, para dar de presente, porque o dela estava muito ruim e quebrado. Porém, ele disse que o carro que ela queria, ele não tinha condições de comprar. E algo bem perturbador que ele falou na sua confissão foi quando perguntaram se ele estava incomodado com o fato de ter tirado a vida dela, por ela ser uma amiga dele. E ele disse que não estava se importando muito com isso. Então, ele acabou se mostrando ser um homem completamente frio e sem sentimentos. Ele estava completamente indiferente ao fato de ter interrompido o destino de uma adolescente de 17 anos que tinha a vida toda pela frente e que confiava nele. Uma coletiva de imprensa que ocorreu em 29 de novembro, um dia depois que o corpo da Valerie foi encontrado, os pais dela falaram pela primeira vez. Eles falaram que não imaginavam que o Patrick faria algo assim. E eles também falaram sobre como ele tinha evitado a família deles nos meses que se seguiram ao desaparecimento da Valerie. Além disso, a mãe dela falou que viu o Patrick fazer algumas coisas estranhas depois que a Valerie tinha desaparecido, como, por exemplo, colocar fogo na própria garagem. Acontece que essa era exatamente a área onde a Valerie foi encontrada. Então, provavelmente, ele estava tentando esconder outras evidências do que aconteceu naquela garagem. A Valerie foi descrita como uma pessoa incrível, uma adolescente cheia de vida. Ela era uma menina doce, gentil, muito trabalhadora, que adorava passar o tempo com seus amigos, jogar videogame, cantar. E o que é pior, nesse caso, é que a Valerie realmente considerava o Patrick como um dos seus melhores amigos. E ela nem imaginava que alguém em quem ela confiava tanto, alguém que ela pensava que se importava com ela, poderia fazer algo assim contra a sua vida. Porém, ele fez. As buscas no total duraram quase 6 meses. Enquanto isso, sua família, desanimada, procurava desesperadamente por sinais dela por todos os lugares. Tudo isso enquanto Patrick sabia exatamente onde ela estava, que era enterrada a apenas 100 metros ou menos da porta da frente da casa da sua família. A mãe dela disse o seguinte, abre aspas, "Nós nos afastamos da última cidade para fugir da violência. Porém, atravessando a rua estava o nosso predador", fecha aspas. O Patrick fez um acordo em troca da sua confissão, então ele poderia pegar apenas até 57 anos de prisão. O seu advogado e o promotor concordaram com esse acordo de confissão, mas o tribunal ainda não deu a sua posição. Então, tem até 11 de março para tomar a decisão se vai aceitar esse acordo ou não. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.